Senhoras e senhores, meu respeitável público, Fred Caldeira, entramos numa nova fase de Fred Beckler Explicam, que é a falar de uma coisa que já tá ruim. Aí não tem jeito de piorar. E olha que o Arsenal sobreviveu a um episódio do nosso programa. É verdade, porque a gente fez dos problemas do Liverpool, ele se recuperou ganhando do Real Madrid, só para contrariar a gente, e depois voltou à sua gostosa temporada de perder sempre da pior forma possível. Porque hoje, Fred, a gente vai falar também de quem tá perdendo mais do que se esperava, de um desses que começou a temporada como favorito e que hoje aparentemente sai dessa lista, pelo menos por enquanto, a gente vai falar do Barcelona que tá perdendo demais. Tem que melhorar muita coisa para voltar a estar entre os favoritos para os grandes títulos da temporada, ou para o principal, né? Porque em La Liga acho difícil que saia de algo entre Real Madrid e Barcelona, ainda que o Atlético possa aproveitar esse momento de instabilidade dos dois para ver se consegue emplacar um título de La Liga, porque nesse momento é o melhor dos três, né? É o mais consistente dos três. Mas o Barcelona, cara, eu não só estava entre os que apontavam o Barcelona como um dos favoritos para a Champions no começo da temporada, como eu falei em várias oportunidades que era o grande favorito, que era o time que mais me conquistou na temporada passada e que por isso eu projetava uma temporada ainda melhor. Não é o caso por diversos motivos e é isso que a gente vai esmiuçar depois dessa vinheta de derretimento, porque é isso que está acontecendo um pouquinho no Barcelona, acho eu. Uma vinheta derretendo. Fred Caldeira, seguinte, vamos mostrar aqui por números como que o Barcelona piora nos setores, piora na média de gols marcados e também de gols sofridos. Olha só, temporada passada o Barcelona tinha uma média de 2,9 gols por jogo, ficou batendo 3 quase toda a temporada, em algum momento ali sai um pouquinho dessa média de 3 gols por jogo, que é muito alta, ainda é uma média muito boa, tá? 2,67 gols marcados é a média do Barcelona nessa temporada. Contra o Chelsea, 3-0, o Barcelona não marcou pela primeira vez em 2025. Em dezembro do ano passado, o Barça perdeu do Leganés por 1-0, tinha sido a última vez que tinha passado em branco. Ainda é um bom ataque, Fred, mas não é tão avassalador como o da temporada passada. Inclusive, foi a primeira vez que um time do Hansi Flick, né, treinado pelo Hansi Flick, entre Bayern e Barcelona, não marcou no jogo de Liga dos Campeões. Teve aquele gol perdido pelo Ferran Torres e acho que essa foi a única chance, e uma chance que não dá para o Ferran perder, ele que foi um dos piores em campo, como você muito bem observou durante a transmissão. Esse ataque tem um problema que vai entrar daqui a pouco no decorrer do nosso programa, que é a instabilidade física de alguns jogadores essenciais, né? A gente viu o Rafinha, por exemplo, voltando ao gramado com a camisa do Barcelona no fim dessa partida contra o Chelsea, entrando no lugar de Lamine Yamal, que ainda parece limitado fisicamente, né? Não que isso explique o todo, né? Foi uma grande partida do Cucurella que conseguiu anular o Lamine Yamal na maior parte dos lances agudos ali, mas o ponto físico eu acho que explica um pouco dessa instabilidade ofensiva, ainda que nesse setor o Barça tem ido bem na janela, né? Porque eu acho que ter pescado o Rashford foi algo que já se justificou. Sim, e até porque com esse tanto de desfalque que o Barcelona está tendo no início da temporada, todos já se lesionaram do ataque, menos o Rashford, que ficou fora por conta de uma gripe, e ele tem substituído bem quando ele tem jogado. O problema é, pelo menos em números, o problema da defesa. Porque na temporada passada já era ruim, o Barcelona tinha uma média de 1,2 gols sofridos na temporada passada, e esse ano sobe para 1,39, 1,4 gols sofridos. É uma média muito alta, a pior média do Barcelona quase que dos últimos 30 anos, temporada 97-98. Caramba! A média foi pior. Fred Caldeira, é impossível competir tomando uma média de 1,4 gols por jogo. Basicamente a cada 2 jogos você toma 3 gols. Então, assim, seu ataque tem que fazer gols demais, e a gente está vendo uma queda aqui do setor ofensivo. O que mudou da temporada passada para cá? Em nomes, chegou o João Garcia, que estava lesionado, ficou muitos jogos fora, e o Chesney, que era o goleiro da temporada passada, atuou, e saiu o Íñigo Martínez. Era o grande líder da defesa, de dar bronca e mandar todo mundo ficar ligado, era o zagueiro canhoto que ajudava na saída de bola, e era o grande líder da marcação do Barcelona fazendo a linha de impedimento.
Ele era quem liderava essa linha de impedimento, quem fazia muito bem a leitura e quem ajudava os outros companheiros nisso. Além disso tudo, Fred Caldeira, você estava presente em uma dessas araurradas que a gente tem. O Ronald Araújo se auto-expulsou basicamente do jogo, né? Toma um cartão amarelo contra o Chelsea, completamente dispensável. O segundo amarelo talvez fosse mais indispensável, tinha que fazer uma falta para parar um ataque promissor. E mais uma para conta do Ronald Araújo. Aquele 4-1 no Paris Saint-Germain, Ronald Araújo. Ano passado quase cai para o Dortmund, um jogo muito ruim do Ronald Araújo. Essa temporada contra o Sevilha, 4-1 Sevilha, Ronald Araújo fazendo um pênalti completamente desnecessário. Contra a Inter de Milão, quarto gol da Inter, falha do Ronald Araújo. Mais uma para conta dele, mas não é só o Ronald Araújo, porque com ele em campo, 11 contra 11, a coisa já estava muito feia contra o Chelsea. O sistema defensivo do Barcelona não está funcionando e não é sempre que o Hansi Flick está jogando com aquela linha altíssima, né? Acho que, enfim, sempre tem alguma tentativa de usar a linha de impedimento como armadilha, tanto é que o Chelsea teve 2 gols anulados por conta de impedimentos e o terceiro gol validado ficou muito justo ali para ver se seria gol ou não mesmo do Chelsea. Então houve essa estratégia, mas eu acho que é muito pouco para explicar os porquês. Tem um erro de planejamento, né? Assim, não ter buscado um zagueiro no mercado para você dar mais opções, né? Para você não confiar numa constância técnica e física de um garoto muito promissor, mas que tem 18 anos, que é o Pau Cubarsí, de você não ter que voltar a ver se consegue recuperar o bom futebol do Eric Garcia, que já está com 24 anos, e a questão do Ronald Araújo. Assim, eu acho que esse é o tipo de jogo, Beckler, você pode me corrigir se estiver errado, que é aquele jogo que a diretoria, a própria comissão técnica pensa, para a temporada que vem é melhor não ter esse cara no elenco. Já teve várias chances. Ele vai continuar tendo chance porque não tem tanto zagueiro assim, né? Mas acho que acho que é a prova de que ele não é o zagueiro à altura do que precisa o Barcelona. Eu acho que o Barça ficou grato demais, e esse é um problema recorrente do Barcelona e quase que do barcelonismo, de ser muito grato a quem te traz coisas. E a temporada passada veio assim, se desenhando muito bem. O Ronald Araújo volta no momento de lesão do Íñigo Martínez, final da Supercopa da Espanha, e ele joga muito bem. E estava no momento de renovar, não renovar, é um dos líderes do vestiário, o Barcelona renova, tinha uma suposta proposta da Juventus, que nunca chegou, mas que o empresário do Araújo dizia que tinha. O Barcelona renova com ele, mas eu acho que o ideal era vender o Ronald Araújo, porque a saída do Íñigo Martínez é grátis, então o Barça, por conta desses problemas de fair play, nem conseguia trazer outro zagueiro. Mas o Jonathan Tah, por exemplo, foi para o Bayern de Munique de graça. Numa dessas, o Barcelona tinha que ter vendido ou o Ronald Araújo ou o Christensen, que também é um jogador muito inconstante fisicamente, ou os dois até, e trazido um jogador como o Jonathan Tah, que está se provando no Bayern de Munique e que o Barça tinha ele amarradinho. O Barça abre mão do Jonathan Tah para renovar com o Ronald Araújo, talvez aí um erro de planejamento do Barcelona, e a gente vê nesses jogos grandes como o Ronald Araújo vira e mexe, deixa a desejar. Falava que não são só os problemas da defesa e da expulsão do Ronald Araújo, porque você já até pincelou Fred Caldeira, tem muitos problemas físicos também, né? Eu gosto de pincelar, Marcelo Beckler, eu gosto de pincelar, e vamos agora não só pincelar, como pintar o quadro inteiro, porque temos problemas físicos recorrentes. É um tema muito central, né, dessa segunda temporada, de mais uma segunda temporada do Hansi Flick como treinador, porque também foi um tema central depois daquele Super Bayern. Rafinha, Pedri e Lamine foram jogadores com mais minutos na temporada passada, e olha o que está acontecendo nessa, né? O Pedri, que jogou 59 dos 60 jogos, está machucado. O Rafinha, 58. O Lamine, 55. É muito jogo, muita minutagem dentro de campo. Você sempre falava, né, Beckler? Sem algum desses três, a queda para o banco de reservas é muito grande, e acho que seria em muitos clubes do planeta. Mas sem os três, ao mesmo tempo, ficou muito complicado para você exigir qualquer coisa. Sim, o Barcelona perdeu completamente o norte essa temporada, perdendo suas 3 grandes referências, porque o Pedri, apesar de não parecer ser um jogador recuperador e trabalhador, mais um cara mais técnico e construtor e de controle de jogo, ele foi o grande recuperador da Europa na temporada passada. O Pedri roubou mais bolas que o Caicedo,
que é um cara conhecido por ter esse vigor físico e recuperar tantas bolas. O Pedri, dentro do Campeonato Espanhol, recuperou mais bolas que o Caicedo dentro do Campeonato Inglês. O Rafinha é o jogador que contagia todo o ataque para pressionar e para não desistir, para fazer com que o time adversário, ao invés de fazer um lançamento, que dê um chutão, que também ficou muito fora. E o Lamine Yamal ficou de fora 5 jogos essa temporada, mas em vários parece que está jogando mesmo com uma marcha menos, que não consegue jogar na mesma intensidade de todos os jogos por conta da pubalgia. O Rafinha já perdeu 11 jogos essa temporada por lesão. O Pedri já perdeu 5. A gente está gravando esse vídeo antes do jogo contra o Alavés no final de semana. Ainda não dá para saber se o Pedri vai voltar ou não. E o Lamine Yamal já perdeu 5 jogos só por Barcelona, sem contar seleção espanhola. Tem algo que está se falando essa semana na Espanha, que os jogadores reclamaram do trabalho do Júlio Tous. Júlio Tous é o preparador físico que chegou com o Hans Flick. É um cara que faz os jogadores ficarem extenuados nos treinos e tal, e que faz o Barcelona voar dentro de campo, ou pelo menos na temporada passada voava, porque era um time que corria muito. E ele se tornou também o responsável essa temporada pela recuperação dos jogadores lesionados. 2 recaídas do Lamine, do Rafinha, perdão. O Lamine, com esse problema da pubalgia, não estava gostando do tratamento que ele estava tendo, pediu para mudar ele profissional, e o Júlio Tous era o supervisor. Além de alguns problemas, tipo, o Baldé se machucou na academia porque usou um equipamento errado, que não tinha supervisão, usou um equipamento errado e teve uma lesão. Então, departamento não médico. Eu sei muito bem porque eu tive que dominar ela. Você é um cara que se auto-supervisiona, né? Exatamente. Eu poderia, inclusive, falar para o Baldé como fazer um bom supino, uma boa série conjugada. Não teve todo esse conhecimento e acabou se lesionando. Não é departamento médico aqui, é departamento físico. É departamento de preparação física e de recuperação de jogadores, mais do que os médicos do Barcelona, esses problemas que o time teve essa temporada. Algumas semanas saiu uma reportagem do Sport trazendo que o Barcelona, ano passado, era o 5º time de La Liga que mais corria. Essa temporada era o 15º time de La Liga que mais corria, ou seja, o time parou de correr. E diminuiu muito também os sprints. Barcelona na temporada passada também era um dos que mais corria em alta intensidade, e essa temporada também é um dos que corre em menos intensidade. E deu para ver isso no jogo contra o Chelsea, né? O Chelsea passou por cima do Barcelona em intensidade. A hora que fica cada um no seu, 1 contra 1, a partir dali você tem que chegar antes dos caras. E o Barcelona nunca chega antes. Foi assim contra o Chelsea, foi assim contra o PSG e foi assim contra o Sevilla. Os 3 que propuseram, Fred, um tipo de jogo para o Barcelona de cada um no seu e vamos ver quem é que golpeia mais forte, o Barça foi francamente superado. Correr mais nem sempre é um indicativo positivo, né? Às vezes você tá correndo porque você quer ter a bola e não tem, e a sua proposta de jogo não tá funcionando, às vezes você tá correndo errado, às vezes você tá entrando no jogo que não é o seu. Pro Hansi Flick não, né? Tá muito claro que ele quer criar espaços para atacar o espaço, né? E ele quer reduzir o espaço dos adversários, tentando espremê-los numa zona muito curta do campo. E para isso você precisa de coordenação e de intensidade física praticamente o tempo todo. Por isso que eu volto a levantar uma questão que aconteceu no Bayern, que é talvez, não digo a impossibilidade, mas a improbabilidade de o Hansi Flick conseguir ter 2 temporadas consecutivas com um elenco fisicamente na ponta dos cascos para entregar o que ele precisa. E ainda tem o ponto do Lamine com tão pouca idade ter tanta minutagem, né? Já pode ser, tomara que não seja, né? Mas o começo de uma conta que o corpo dele pode cobrar por ter jogado tanto com um corpo ainda em formação. É certo que assim, esse time precisa melhorar fisicamente, porque senão ele não consegue jogar. O time do Xavi, por exemplo, embora também acho que fisicamente fosse um problema, mas um time que quer jogar numa rotação mais baixa, dá para fisicamente não fazer todos esses sprints e tal. O Real Madrid eu sei que não é muito parâmetro agora, porque não vive um grande momento, mas o Real Madrid é o time que menos corre na Liga, porque ele fica muito com a bola, ele não corre muito para trás porque ele tenta pressionar lá na frente e tal, ele consegue não correr tanto assim. O Barcelona, ele precisa se impor fisicamente. Eu vi vários jogos da temporada passada, Barcelona-Bayern, Barcelona-Real Madrid, o Barcelona passando por cima dos caras. O Barcelona fisicamente teve um 4-3 contra o Real Madrid, que o Real Madrid passa 25 minutos sem tocar na bola pós meio campo, porque o Barcelona pressionava e mordia tanto que o Real Madrid não conseguiu dar um toque na bola pós meio campo por quase meia hora de jogo, quase 1/3 do jogo, sem conseguir passar do meio campo. Essa temporada, o que a gente vê, faz menos gols, embora ainda faça bastante, sofre mais gols e
Da temporada passada já não dava para competir, já era muito improvável de competir. O Barcelona fez 6 gols numa semifinal de Champions e não se classificou. Ou seja, apesar desse ataque, não dá para competir com essa defesa. Nem sempre vai dar para competir. O Real Madrid fez 2 gols na final da Supercopa, 2 gols na final da Copa do Rei e 3 gols na final, no último clássico. O Real Madrid fez 7 gols em 4 clássicos contra o Barcelona na temporada passada. Apesar do Barça ter vencido os 4, ele tomou 7 gols em 4 jogos. É muito difícil competir tomando tantos gols. Então ele toma ainda mais gols. E os seus 3 pilares, os seus 3 melhores jogadores, um já perdeu mais do que 10 jogos, um perdeu 5 e contando, o outro perdeu 5 e não joga 100%. O Barça da temporada passada, Fred, nesse momento não existe mais. A questão é se ele vai conseguir se recuperar, se ele vai poder melhorar ou não. A temporada desses grandes clubes, eles têm que se manter vivos, né? Até mais ou menos fevereiro, especialmente no Campeonato Nacional. E na Liga dos Campeões tem que melhorar mesmo, é no mata-mata, né? Pois é, até para fazer uma ponte, já começando a ensaiar o nosso out of context, o caminho para tentar ser o que foi, ou uma versão ainda melhor do que foi, ele já está traçado pelos problemas, né? Quando a gente traça isso aqui, é melhorar o sistema defensivo, é torcer para esses 3 caras não se machucarem, é conseguir alguma estabilidade física maior no elenco geral, voltar a ter essa quilometragem e essa entrega física, que quando você olha, por exemplo, um jogo entre Arsenal e Bayern de Munique, é outra coisa, é muito diferente do que o Barcelona entregou contra o Chelsea, que vários outros times da Europa não estão conseguindo chegar nesse nível. A questão é, será que pela improbabilidade do Barcelona conseguir tudo isso ao mesmo tempo para voltar a ser o melhor do que já foi com o Flick, não é melhor tentar ser outra coisa? Ou você acha que não é possível? Eu acho que não é possível, porque o estilo de jogo do Hans Flick é esse, ele quer jogar desse jeito, eu acho que ele só sabe jogar desse jeito, ele pode mudar detalhes. Contra o Chelsea, por exemplo, ele não colocou os laterais para morderem lá em cima, era um pouco mais recuado, para tentar evitar que Estevão, Pedro Neto, que Garnacho se movimentassem muito nas costas da defesa do Barcelona. Os gols que o Barcelona tomou contra o Chelsea não são os gols que o Barcelona tomou contra o Clube Brugge, por exemplo, que são gols que a defesa está muito alta. O gol que o Barcelona toma contra o Paris Saint-Germain, o segundo, mas principalmente o primeiro, é o Condé, que está marcando o Nuno Mendes, a arrancada do Nuno Mendes sai da marcação do Condé e depois não tem mais nenhum jogador do Barça. Contra o Chelsea o time tentou ser um pouquinho mais fechado, tentou ser um pouquinho menos exposto, ainda assim tomou os gols que tomou. Mas assim, esperar que esse time jogue numa rotação mais baixa, que esse time tire o pé do acelerador, eu acho que não dá para esperar. O que ele vai fazer é tentar recuperar os caras. Tentar recuperar Rafinha, Pedri. Eu acho que tem que dar menos minutos pro Lamine Yamal. Para isso é preciso que Rafinha e Pedri estejam, porque quando seus melhores estão, você pode tirar um pouco o peso do outro. Então o Lamine também ficou sobrecarregado pela lesão do Rafinha e agora no último mês pela ausência do Pedri. Eu acho que é tentar sobreviver, é um modo sobrevivência no Campeonato Espanhol. Na Champions já acabou margem de erro, tem que ganhar os 3 jogos e ver se dá para ficar entre os 8, porque senão, além de tudo, tem um playoff que pode ser muito difícil, pode ser uma grande armadilha para a temporada do Barcelona. E aí, a partir daí, chegou fevereiro, tá nas oitavas e tá brigando pelo Campeonato Espanhol. Não. Tem Carnaval também. Isso. E tem, né? Esse ano é em fevereiro. Eu vou ter Campeonato Paulista e Champions para fazer, então ainda não vai ser dessa vez. Então, e você vai estar num frio de menos 4, então também não dá para esperar muita coisa. Então, fevereiro... O Jorge Ben negando a realidade e fevereiro, chorando. tem Carnaval, mas não para todo mundo. Não. Mas não para todo mundo. E também não Acho que é tentar chegar vivo em fevereiro. Exatamente. Também tem isso. Também é bom deixar bem claro. Tá falando por quem, Jorge Ben? Eu não sou o povo desse rapaz. Tá tudo dentro de contexto, Marcelo Beckler. A expectativa do Barcelona é chegar vivo em fevereiro e a nossa também, Fred. A nossa também. Especialmente depois de fevereiro. Especialmente depois de fevereiro. Vamos para o nosso... Como é que é fora de contexto em catalão? Fora del contexto. Só isso. Meio sem graça, né? Pô. Sim, agora me pergunta morango. Morango. Maducha. Maducha? Morango é uma palavra engraçada, que é morango em português, strawberry em inglês, maducha em catalão. Agora eu tô na dúvida se é amaducha ou se é maducha.
Fressa em castelhano, tem nada a ver. Frágola em italiano. Então se você tiver num dia de calor em fevereiro e falar alto assim, vou lá tomar uma ducha, um catalão pode pensar, e cadê o morango? Jogar um morango e morango explode. E morango é uma fruta sensível também, tá? Também. Morango é uma fruta muito sensível. Você olha pra ele, tá bom. Você olha depois, já não tá mais. Estraga muito facilmente, né? Como, às vezes, num dia longo de carnaval, você também. Você estraga rapidamente. Você olha, tá bom. Olha de novo, já não tá. O que foi? Checkmate. Exatamente. Vamos pro Fora de Contexto, pelo amor de Deus. Marcelo Beck. Fred Caldeira. O que você trouxe pra gente? É o seguinte, a gente tá falando aqui, estilo de jogo tem que mudar, o Hans Flick tem que mudar alguma coisa ou não. Barcelona tem uma coisa que esse time precisa jogar pra frente, esse time precisa normalmente fazer muitos gols, ganhar, divertir seu torcedor, e mesmo que ganhe, mesmo que jogue pra frente, mesmo que goleie, nem sempre o torcedor do Barcelona tá satisfeito. É um clube muito especial, toda derrota leva o Barcelona pro divã, faz uma grande análise depois de uma derrota, não que isso dê algum resultado, porque o Barcelona às vezes perde e depois volta a perder, mas em 96 o Barcelona de Bob Robinson venceu o Logroñés por 8-0 e foi vaiado. Barcelona vinha de uma torcida? Pela própria torcida. Barcelona vinha após uma era Johan Cruyff, que jogava sempre para frente, que jogava um futebol que se tornou o que hoje o Barcelona tenta fazer de novo com as suas adaptações. Chegou o Bob Robinson, que não tinha todo esse estilo de jogo, o time teve os seus altos e baixos, e, se eu não estou enganado, foi o último jogo da temporada contra o Logroñés, 8-0 Camp Nou e vaias. Então pode ter sido mais pelo trabalho geral da temporada do que pelo 8-0 em si, né? Por ter sido o último jogo, pode ser assim, não gostamos do que vocês fizeram aqui hoje. Ou então, poderia ser uma torcida do Barcelona muito confusa, achando que na verdade estava 8-0 pro querido aí, que eu esqueci o nome do outro time. Pro Logroñés. Broñés com B? Não, calma. Logroñés, é da cidade de Logronho. Ah, tá bom. Pensei que era com Lobronho, né? Aí fica meio complicado. Aí foi um divertimento um pouco diferente. 8-0, vaias pro time do Bob Robinson aquele ano. E a torcida deixando bem claro que como queria jogar e como que aceitava jogar e como que não aceitava jogar. Eu não vi o Barça ser vaiado nenhuma vez nos 10 anos que eu tive de Camp Nou. Caramba. Nenhuma vez. Um pouquinho depois do Barcelona-Roma, aquele 3-0 que a Roma se classifica e tal. Ali teve, antes da bola rolar, alguma coisa assim e tal, mas eu não me lembro desses 10 anos que eu tive de Camp Nou de ver o Barça ser vaiado. E contra o Logroñés, isso sim aconteceu. Jogo que teve... Tô querendo pegar aqui os gols. Stoichkov, Giovani, também marcou, aquele Giovani que veio do Santos. Dentre outros. Cara... Você já vaiou seu time depois de uma grande goleada? Evidentemente que não, até porque não são muitas, né? Assim, se a gente for vaiar quando o nosso time golear de maneira mágica, eu não acho que é de muito bom tom, porque não há tantas goleadas assim. É uma característica muito específica, né? Do Barcelona, assim. Eu tento comparar um pouquinho, mas não é uma comparação tão boa. A torcida do Manchester United é uma torcida que gosta de um time ofensivo. É um pouco diferente, tá? Porque o Barcelona não é só ofensividade, é a maneira com a qual você consegue atingir as vitórias e tudo mais. Mas em muitos momentos, tudo bem que essa década aqui é muito diferente da que você viveu em Barcelona, a torcida ela não vaiava o time em si, mas ficava cantando, pelo amor de Deus, ataquem, né? Ataquem mais, traga alguma coisa um pouco melhor do que isso que vocês estão mostrando por aqui. Acho que tem um comportamento médio um pouco diferente do que o pessoal está acostumado nos estádios brasileiros, mas essa obsessão que a torcida do Barcelona tem com um ideal de jogo, eu acho que é muito específico do Barça mesmo. Sim, é uma coisa só do Barcelona. Teve 2 gols do Ronaldo também nesse jogo, peguei aqui para ver a ficha. Stoichkov, Ronaldo, Giovani. Teve um gol de Closet em própria porta. Clotet em própria porta. E o Pizzi, aquele atacante espanhol que jogou depois no River Plate, também marcou. E era
8ª rodada só, tá? E o time já tinha acabado a paz. Rapaz. Já tinha acabado. Então muda completamente. A paz acabou. Mas eu lembro que era isso mesmo, assim, que desde o início da temporada o time já não aceitava muito a forma de jogar do Bob Robinson. E aí? E não foi um protesto no final da temporada. Era a última temporada do Cruyff tinha sido 94-5, a 95-96 já é do Bob Robinson, não é boa, a 96-97 também. Aí chega o Ronaldo, tal, dá uma melhorada, mas ainda assim a torcida do Barça já estava há algum tempo irritada com a forma do time jogar. Ele foi demitido pouco tempo depois? Ele ficou até o final da temporada. O Barça ganha a Copa da UEFA, né? Como se fosse a Europa League e tal. Nesse ano que ele ganha. E o campeonato espanhol acho que não ganha. O Barcelona tinha uma grande vantagem, foi desperdiçando para o Real Madrid, alguma coisa assim. Era um time desses, assim, fazia 2 gols e tomava 2, tomava 3, e depois fazia mais 2 ou 3. Tem um 5-3 no Atlético de Madrid, que é famoso dessa temporada. Era um time meio doido e que a torcida não aprovou. Então aqui, eu deixo a minha recomendação pro nosso telespec que tá aqui. Quando o seu time golear, experimente começar a vaiar na arquibancada do seu estádio para você ver a reação dos torcedores e das torcedoras do seu lado e você tenta justificar. É porque eu quero um ideal de jogo tal qual o Barcelona. Você vai tomar um tapa na cara no mínimo. Ideal de não sei o que lá. Exatamente. Você enfia o ideal lá naquele, né? Aí fica um pouco complicado. Torcedor ir pra estádio querendo ideia também é demais. Querendo... Quer ideia? Você quer ideia 1-0? 1-0, pô. Exatamente. Querendo ideia. Fred Caldeira, resumo. Frederiquinho, como que você resume o momento do Barcelona e como que você imagina a temporada do Barça? Marcelindo, eu tenho muitas dúvidas, tá? No Barcelona pleno para disputar os grandes títulos da temporada. Eu acho que La Liga tem uma grande interrogação, pelo que a gente já falou no começo do programa, né? O Real Madrid também está muito mal e talvez essa instabilidade mútua em algum grau diminua um pouco o fogo alto das duas equipes, porque se é um Real Madrid voando muito alto e Barcelona como tá, a pressão seria ainda maior e vice-versa, né? Ainda que possa ter um Atlético de Madrid aproveitando essa instabilidade dos dois. Que também não acho que do lado do Real Madrid seja uma instabilidade momentânea. Eu acho que é algo que não tem resolução muito simples. Do Barcelona, cara, você contar com que Pedri, Rafinha e Lamine joguem quase 100% dos jogos para você ter algo próximo do que você precisa para tentar pagar a conta que a defesa te cobra, é uma aposta muito alta. É uma aposta muito alta, por isso que eu tenho realmente dúvidas se o Barcelona vai conseguir competir contra os principais clubes do continente. La Liga pode acabar acontecendo, mas Liga dos Campeões eu acho muito difícil. Eu acho que se a defesa não começar radicalmente a mudar, um jogo sem gol, outro jogo um gol, outro jogo sem gol, mais um jogo sem tomar gol e tal, não precisa nem fazer muita conta do resto. Se a defesa continuar tomando a quantidade e com a facilidade que toma gols, não dá para competir. Temporada passada só dava porque o time era capaz de estar perdendo por 3-1, faltando 5 minutos e ganhar por 4-3. Isso aconteceu assim, em alguns jogos o Barcelona estava 2 gols atrás, faltando 15 minutos para acabar, eu estava no estádio e você tinha certeza que ia virar. Sabia que ia virar. Falou assim, a não ser que os caras hoje percam muitos gols, porque vai gerar em 20, 15 minutos de futebol o suficiente para fazer 3 gols. A gente tem o Barcelona-Celta, que é assim, toma 3-1, e depois é capaz de ganhar por 4-3 com um gol no último lance, e tem vários jogos assim que o time vai conseguindo remontar. O próprio jogo contra a Inter, né? O Barça sai de um 0-2 em San Siro, é capaz de fazer 3 e depois é capaz de tomar mais 2. Com essa defesa não dá. Não me parece que essa defesa vai ser corrigida. A ideia é pressionar melhor em cima, pressionar melhor a saída dos adversários. Isso só se faz com um time fisicamente muito bem, o time fisicamente não está tão bem. Quero ver esse time chegando vivo até fevereiro e a partir daí o que vai conseguir. Mas aquele Barça da temporada passada, nesse momento, não existe mais. Se depois vai existir, também não sei. Mas o Barça da temporada passada não existe mais. Fred Caldeira, assim como não existe mais o programa de hoje, porque ele só volta na semana que vem. Ele só volta na semana que vem. Terça-feira, 11 horas da manhã, nos encontramos. Eu estou muito curioso para saber qual vai ser o efeito dessa edição especial de um Barcelona já em crise.
né? Não sei se aí a gente vai ter uma implosão institucional do Barcelona depois disso, ou se pode acontecer a tal da zica reversa e o nosso programa entrar e navegar em águas mais tranquilas, que é pegar um time em crise e levantá-lo. Se bem que a gente já tentou com o Manchester United várias vezes e não aconteceu. Exatamente. E se você quiser vaiar esse programa e todos os outros antes de chegar ao final, você também pode mandar o seu nos comentários. Ou deixa o like, que é uma forma de vaia. Também. É um protesto sempre bastante importante. Exatamente. Não tem nada como você sorrir pra alguém pensando que odeia ela no fundo da sua alma. Então, o seu like pode ser um gesto falso do seu sentimento pro nosso programa por aqui. Marcelo Beckler, sempre um prazer. É isso, Fred, te adoro. Também. Queridão, tamo junto, hein? Vamos marcar aquele bar? Até semana que vem, hein? Vamos. Valeu. Vamos falando. Chato pra caralho. Puta que pariu, cara.